Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula anterior, a gente estava falando de cultura. Falamos de cultura popular, falamos de cultura erudita e de cultura de massa. Agora a gente vai falar de cultura material. Na aula passada, a gente até passou um vídeo sobre folclore aqui da nossa cidade, mostrando a cultura popular. A cultura material representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos que, ao longo do tempo, foram construídos por ser humano. O exemplo disso, temos elementos arquitetônicos, igrejas, museus, bibliotecas e os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílios, vestimenta. Isto é a cultura material. Está interligado ali ao link patrimônio histórico. São as coisas que o homem vai fazendo no decorrer da vida, né? As obras, as coisas tangíveis. Agora nós temos a cultura imaterial. A cultura imaterial é diferente da cultura material, porque ela é formada por elementos intangíveis. Ela representa os saberes, as tradições, as técnicas, os hábitos, comportamentos, costumes, modos de fazer de um determinado grupo. Considerada um patrimônio cultural transmitido entre gerações, temos como exemplo as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, as danças, a culinária. A gente pode ver que a cultura popular ela se mescla um pouco com a cultura imaterial, né? Aquele vídeo que a gente viu na aula passada é uma cultura popular, mas lá tem a dança, né? Tem o ritual. Vamos embora. Vamos dar prosseguimento. Agora, nós vamos chegar na cultura organizacional. A cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa, por quê? Porque ela está dentro das corporações, das empresas, das escolas, das ONGs. Reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões, comportamentos de determinada organização. Dentro do contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criando padrões de funcionamento e operações. Por exemplo, dentro de uma empresa, cada empresa tem a sua cultura organizacional. E mesmo com a globalização, esses padrões podem ser mais ou menos padronizados, mas eles diferem. É um negócio super interessante. Por menor que seja a empresa, a organização ela tem uma cultura própria dela. A escola tem uma cultura dela, tem um jeito dela ser, sabe? Em algumas escolas, a maneira que o aluno é visto é de um jeito, em outras escolas é de outro. A maneira que se lida com os professores é de um jeito. E a mesma coisa com empresas e funcionários. Isso aí que a gente dá o nome de cultura organizacional. Vamos andar para frente e vamos falar da cultura corporal. A cultura corporal analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual, festividades. Tem muito a ver também, interlaça com a cultura popular que a gente viu lá atrás.
Vamos para a próxima agora, que é a cultura, elementos da cultura. Associada aos valores materiais e espirituais, os elementos culturais são elementos da cultura material. São os elementos tangíveis, concretos, palpáveis. Tangível é algo que a gente pega, que são construídos pelos seres humanos. Como exemplos de cultura material, podemos citar as construções, os objetos dos museus, das igrejas, obras de arte, vestuários, utensílios. Agora, os elementos da cultura imaterial são relacionados às coisas intangíveis, espirituais do grupo. A cultura imaterial representa os saberes, os modos de fazer e os valores partilhados entre os membros de uma sociedade. Exemplo disso, rituais, lendas, festas, linguagem, culinária. Característica da cultura. Determinada pelo conjunto de saberes, comportamentos e modos de fazer. Possui um caráter simbólico e é adquirida por meio das relações sociais dos grupos. Ela é transmitida para gerações posteriores. Uma geração vai entregando para outra, entregando para outra. Ela não é estática e ela é influenciada por novos hábitos. Nós vamos encerrar essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos começar aqui com a cultura brasileira. Ok? Muito bacana esse tema, né? Espero que vocês estejam gostando.